Você viu cabritinhos esse quarto episódio? Sim, eles estão ali, escondidos. E ainda, um inscrito indicou um erro de continuidade. E agora eu não consigo mais desver. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Está sendo incrível seguir essa jornada com vocês. Eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto nós. Por isso, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve já, deixa o seu like nos vídeos e ativa as notificações para não perder nada. E ainda, se não conhece o perfil severance.ruptura no Instagram, vai lá, segue, é onde nós colocamos teorias, curiosidades sobre a série desde 2022. Então vamos lá, direto para o vídeo de curiosidades sobre o episódio 4 da segunda temporada de Ruptura. Se você é fã de Ruptura assim como eu, já se deparou com diversos vídeos por aí de análises e teorias, certo? Aqui nós separamos nesse vídeo algumas curiosidades que provavelmente você não viu em nenhum lugar ainda. Então vamos lá! Algumas teorias que defendem que tudo aquilo que aconteceu no episódio 4 seria uma simulação se baseiam também no fato de que não há o ar da respiração dos Innes durante todo o episódio, o que indicaria que eles ainda estão dentro da Lumon, no quentinho. Mas nós vimos o ar da respiração em pelo menos duas cenas e separamos aqui para que vocês possam ver. Lá no Alto do Rochedo, quando eles se encontram, e também quando o Irving fica no escuro na floresta, perdido, gritando pelo Miltic. Na televisão, quando vemos o discurso do Miltic, dizendo que a Caverna da Tesoura é onde o Kyr domou os 4 temperamentos pela primeira vez, isso faz referência direta ao quadro que nós vimos no Departamento de Bem-Estar lá no início da primeira temporada, chamado O Kyr Domando os 4 Temperamentos. E nesse mesmo vídeo, o Miltic diz para os Innes não desviarem da trilha do Kyr para não despertarem a ira da natureza. E mais tarde à noite nós vemos que o Irving sai sozinho pela floresta. Será que o Irving desviou da trilha? Ele pode ter despertado a ira da natureza. E isso teria alguma coisa a ver com o sonho que ele teve com a aflição? Na sequência, enquanto os Innes estão indo para a Caverna da Tesoura, no close parece que o Dylan está chorando. E isso acontece também no episódio 3, quando a Gretchen vai para o trabalho. Será que isso tem alguma relação ou é só o frio extremo? E será que isso foi um erro ou tem um objetivo claro para isso acontecer? E aqui nessa cena nós também vemos o que parece ser o primeiro erro de continuidade que nós encontramos em Ruptura. Um inscrito comentou que o Irving está levando um livro, mas aqui eles nem tinham encontrado o livro ainda na Caverna da Tesoura, eles estão indo para lá. Então a série deve ter reaproveitado as cenas da segunda parte da caminhada para utilizar aqui nessa primeira parte. E esse pode ser o primeiro erro de continuidade da série. Mas não se preocupe, Ben Stiller, você não vai para a sala de descanso por causa disso. Lá na Caverna da Tesoura e agora com o livro em mãos de verdade, vemos um mapa para o Vale da Aflição e é exatamente os pontos por onde eles já passaram. O rochedo do início, o lago que eles encontrarão a foca, a caverna e no final o Vale da Aflição. Enquanto eles estão indo para o Vale da Aflição, na leitura do livro, vemos a frase sobre derramar sua linhagem no solo. E vemos mais tarde que o Dieter acaba morrendo. E isso representaria uma forma de repreender os Innes de qualquer ato sexual que não fosse com o objetivo de procriação. Isso como a maioria das religiões pregam. E o que pode indicar que o ato entre o Mark e a Helena realmente vai gerar uma procriação. Teremos um bebê Iger. Ainda no caminho para o vale, eles encontram uma foca. E no final era uma foca mesmo. De acordo com Ben Stiller, no podcast oficial da série, ele comenta que eles passam por uma foca. E eu achando que era um corpo fake do Dieter. Nós viajamos muito nessa. Mais tarde no acampamento, nós vemos os Innes descobrirem o fogo, ou seja, verem o fogo pela primeira vez. Através da tocha que é oferecida ao Mark, aqui quase simbolizando uma passagem de tocha para o líder do grupo. E também na fogueira admirada pelo Irving. E aqui a Miss Huang fala para ele que é bacana, né? Quase como se ela também tivesse descoberto o fogo recentemente, e demonstrando uma grande empatia pela admiração do Irving. Durante a leitura, Miss Huang toca um instrumento chamado Theremin, e que é controlado sem qualquer toque físico. O movimento das mãos altera a frequência e o volume do instrumento, meio que causando uma interferência na antena. Louco, né? E se pensarmos que a Regabi utiliza, durante a reintegração do Mark, praticamente uma antena para alterar a frequência das memórias dele, fica ainda mais interessante eles escolherem esse instrumento. E outro ponto interessante aqui é que a Sarah Bock, que é a atriz que interpreta a Miss Huang, aprendeu mesmo a utilizar esse instrumento para fazer essa cena. E aqui também vemos a fivela que aparentemente todos estão utilizando nesse retiro. Miss Huang, Miltic, o Mark e provavelmente os outros Innes. E ela tem, como não pode faltar, ela tem a imagem do Kyr e 2 cabritinhos, que parecem aqui talvez estarem duelando, assim como Kyr e Dieter podem ter feito nessa mesma floresta. Você tinha sacado essa fivela?
dela. Ah, e as roupas remontam ao período em que Kir viveu. Dan Erickson pediu para a produção que as roupas fossem trajes que remetessem a 100 anos atrás. E olha que loucura, a história do livro que o Miltic lê para eles tem a ver com demonizar as pessoas que não focam no trabalho. Meio que dizendo que a natureza ia se vingar deles com uma morte horrorosa, assim como aconteceu com Dieter. E é interessante porque aqui a gente consegue elaborar um pouquinho mais o motivo do Miltic levar eles para esse retiro. O Kir era voltado para a indústria, enquanto o Dieter era voltado para a indigência, para a natureza. E natureza e a indústria nunca tiveram lado a lado, amigas. Pelo contrário, sempre ocuparam lugares opostos. O uso de recursos naturais para fins de lucro. E o livro fala que o Dieter queria viver na natureza como um indigente para sempre. E isso é totalmente contrário ao que a Lumon prega, como produtividade e desenvolvimento da indústria versus o trabalhador, que é o que vemos totalmente na filosofia do Kir. Penso, sinceramente, que o objetivo do Miltic aqui com esse retiro era fazer com que os Zines focassem no trabalho e na produtividade por medo de repente terem uma morte horrível, como aconteceu com Dieter. E nós vimos um pouco desse sentimento no Irving, perguntando se era assim mesmo que ele tinha morrido. E ainda voltarem para o MDR com a filosofia do Kir cada vez mais forte dentro deles. E vamos combinar que uma história baseada em dois opostos e que vai totalmente ao encontro dos objetivos da Lumon, e ainda de forma que a indústria saia vitoriosa, é bem conveniente, né? Acredito mesmo que essa história tenha sido uma história inventada para cumprir com esse objetivo. Ah, mas nós vimos lá no episódio 2 que tem um letreiro, na hora em que o Miltic vai demitir o Irving e o Dylan, ele passa por um letreiro que está escrito Dieter's Brother, como o nome de uma banda. E sim, isso representa que a história é conhecida fora da Lumon. Ou seja, mesmo que tenha sido uma história inventada, já faz parte do lore, da história da Lumon e da filosofia do Kir. E eles devem ter criado isso para estimular o pensamento favorável para a indústria. E ainda, outro aspecto trazido pela inscrita Ayala no nosso grupo do Telegram é de que essa dualidade pode ser metafórica e não física. Neste caso, seriam duas personalidades ou duas partes antagonistas dentro do próprio Kir, duelando entre o racional e o emocional. E já pensou que talvez daí tenha surgido a ideia da ruptura e de separar os Ines dos Outs? Sem contar que isso pode representar algum tipo de transtorno mental, como uma esquizofrenia, uma dupla personalidade, e que pode ter sido solucionado a partir do momento que o Kir domou os 4 temperamentos, e assim controlando a sua outra versão, que nesse caso era o Dieter, e mantendo o Kir no comando. É uma boa visão, hein, Ayala? E ainda, aqui nesse momento da leitura, nós vemos que o livro tem um segundo capítulo chamado A Babá Ladra, e o desenho tem uma imagem do Kir ameaçando a babá com uma faca, talvez aqui para amedrontar os funcionários a não roubarem dos seus patrões. Ou seja, é tudo baseado no medo. Mais tarde, na barraca com o Mark, a Helena parece mesmo envergonhado de quem ela é fora. E parece mesmo ter se apaixonado pelo Mark, o que pode demonstrar que veremos a possível redenção dela no futuro na série. Ou então uma maior dificuldade do Mark em fazer a escolha que ele tem que fazer no futuro. E vamos combinar, se ela realmente engravidou nesse episódio, será que ela vai permitir que a Hayley continue indo para o andar de ruptura? E colocando em risco o seu bebê e o herdeiro da família Egan? Outro ponto interessante aqui nessa cena é que nós sabemos que a série é bem sonora, certo? Vimos que há os mesmos sons quando os Ines são ativados ou descem o elevador, descem ou sobem o elevador. E aqui nós vemos o som da reintegração, enquanto o Mark tem uma alucinação ou lembrança reintegrada. E isso é uma indicação de que na sequência provavelmente veremos esse som sempre que ele tiver alguma dessas memórias reintegradas ou alucinações causadas pela reintegração. Vamos ficar atentos, hein? E olha que louco, na sequência, no sonho do Irving, o Burt ocupa o lugar do Dylan nas mesas do MDR. Afinal, é uma pessoa em quem ele confia, e a aflição está no lugar da Hayley. E isso provavelmente ajudou ele a ligar os pontos de que a Hayley que eles estavam vendo ali era uma farsante, principalmente depois do jumpscare que ele leva. E o Woe, que é o nome do temperamento, representa a aflição, a melancolia, a angústia, o desespero, o que pode representar que no sonho dele a Hayley estava em aflição, desde a sua última ativação na gala. Ainda mais à frente, enquanto a Helena observa a cachoeira, o Irving chega e observa ela com a cabeça entre as árvores, lembrando muito ele com a cabeça entre as baias nas mesas do MDR, quando ela olhava para ele. Em seguida, ele pergunta: o que você está fazendo aqui embaixo? E pensando bem, essa pergunta que parece uma pergunta normal, tem um duplo sentido. Ela representa tanto o fato dela não estar lá em cima no acampamento junto com os outros Ines, mas também pode representar
representar uma pergunta para sua alt, questionando o que ela faz ali junto dos outros Inis no mundo do andar de ruptura, o que pode significar que talvez eles estejam na Lumon, como alguns teóricos da simulação pensam. What are you doing down here? E na sequência, enquanto ela é afogada, a transição da Helena para a Halle tem o som da ativação da Innie, e a mudança de expressão dela dá o sinal que o Irving precisa para tirar ela de volta da água. Agora, como é que o Irving sabia que o Miltic conseguia desativar ela ali pelo rádio? Será que pelo relato do Dylan ter sido ativado fora da Lumon? Pela sua própria experiência com a OTC? Ou ainda uma outra teoria? Nós vemos nesse episódio um Irving cada vez mais parecido com o seu alt, sendo investigador e com atitudes mais militares, por assim dizer, sugerindo comer a foca e atacando a Helena daquele jeito, e afogando ela, o que pode ser considerado um método de tortura. E nós vimos isso acontecer com Bark também, de ser mais questionador e desobedecendo às ordens do Miltic. Será que é o fato deles descobrirem as suas vidas externas pode desenvolver uma reintegração natural, que também seria gradual? Se sim, será que esta reação do Irving não seria o seu inconsciente dizendo para ele que isso era possível por ele mesmo ter trabalhado na função, na posição do Miltic em outro momento, já que ele tem 9 anos de Lumon? E isso explicaria o fato dele conhecer o elevador para o andar de testes e que poderiam desativar o alt e reativar a Innie naquele momento. Enfim, após a loucura toda, o Miltic diz para o Irving andar em direção à floresta. Mas aqui tem um ponto interessante. O Miltic nunca iria ativar o alt do Irving ali, logo após o Innie quase assassinar a Helena Egan. 20 ou 30 metros de distância, provavelmente há uma função em que ele entre em stand-by ou lullaby, ou ainda freeze frame, e com isso alguém iria buscar ele ali na floresta, para que o seu alt fosse ativado em outro lugar, mais distante, e que ele fosse comunicado da sua demissão. E ainda, a sentença que o Miltic dá para o Irving lembra muito a forma como o Irving acusou o Miltic durante a aposentadoria do Burt. Praticamente as mesmas palavras, demonstrando que o medo que ele tinha do que o Burt ia sofrer aconteceu com ele mesmo aqui. Isso é muito triste. Outro ponto muito interessante aqui é que a transição dele no final não tem som, o que deve representar que o seu Innie não deve ser ativado mesmo novamente. E olha que interessante, o episódio termina exatamente como ele começou, com a transição do Irving. No início ativando o Innie e no final desativando o Innie. E comparando a transição nestes dois momentos, nós vemos que quando o Innie é ativado, o mundo se distancia dele. E isso é representado pelo fundo que se move para longe. Enquanto quando o Innie é desativado, o mundo ou a realidade aqui representada pelo fundo se aproxima. Que série incrível, não é mesmo? Comente aqui embaixo se você viu alguma outra curiosidade que ainda nós não tínhamos mencionado nem nesse vídeo e nem no vídeo de análise completa. Ah, e se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.